Boa tarde, pessoal. Voltamos aí com mais um vídeo sobre a nossa matéria de direito constitucional e a nossa aula de hoje será sobre o poder judiciário, ok? Esse poder, né, que é fundamental aí para o Estado de Direito, né? No caso aqui do Brasil, nós adotamos o sistema de jurisdição una, né? Só o poder judiciário é que exerce jurisdição. Existe uma polêmica com relação à questão do juízo arbitral, certo? Embora alguns autores digam que não se trata de jurisdição, a posição majoritária da doutrina se refere ao juízo arbitral como uma exceção ao monopólio de jurisdição. Mas a regra geral, tá, gente, é que só quem exerce jurisdição é o Poder Judiciário. Ou seja, é só o Poder Judiciário que tem a capacidade de decidir definitivamente uma lide, certo? Pessoal, antes de adentrar aqui nas garantias do Poder Judiciário, das garantias dos magistrados, é necessário visualizarmos um pouco a estrutura do Poder Judiciário brasileiro, certo? No caso, você vai encontrar aqui a Organização Judiciária Brasileira, que no caso você encontra o STF, Supremo Tribunal Federal, no topo do sistema judiciário, que no caso retrata aí a chamada quarta instância ou instância especial. Nós temos aqui os tribunais superiores, nesse andar aqui mais baixo, no terceiro, posso dizer assim, no terceiro andar, que no caso é a terceira instância. Nós temos a segunda instância, que aqui se referem aos tribunais de segundo grau. E por fim, nós temos aqui os juízes, certo? Que fazem a primeira instância, certo? Perfeito? Inicialmente, tá, pessoal? Eu queria dizer para vocês para não confundir instância com entrância, certo? Entrância está ligada à questão da organização territorial do Poder Judiciário. Por exemplo, aqui no estado do Ceará, nós temos uma lei de organização judiciária em que determinada comarca ela representa uma entrância, certo? Nós temos cidades de primeira entrância, cidades de segunda entrância, que no caso elas são classificadas assim de acordo com uma série de elementos, o tamanho da população, o número de processos, etc. Certo? É diferente da instância que se refere ao nível da jurisdição. Então nós temos aqui nos juízes a primeira instância, os tribunais logo acima, segunda instância, os tribunais superiores a terceira instância e o Supremo Tribunal Federal faz aí uma quarta instância ou instância especial. Ok? Um outro ponto que eu queria deixar bem claro para vocês, tá, pessoal? É o que se refere aqui à justiça comum e à justiça especial. Qual é a diferença? A justiça especial ela é aquela justiça que ela é especializada em razão da matéria. No caso, nós temos aqui a Justiça do Trabalho, que é uma justiça especializada nas relações de trabalho, tá? TST, TRTs e juízes do trabalho. É ainda uma justiça especializada a Justiça Eleitoral, certo? Com TSE, TRE e os juízes eleitorais. E nós temos aqui a Justiça Militar, que também é uma justiça especializada, com o Tribunal Superior Militar, Tribunal de Justiça Militar e os juízes militares, ok? A justiça comum é aquela justiça que ela não tem uma especialização em relação à matéria, que a sua competência acaba sendo realizada por exclusão, certo? O que não for da competência da justiça especializada vai ser de competência da justiça comum, que você encaixa aqui o STJ. Da onde eu vou separar a justiça comum estadual e a justiça comum federal, certo? No caso, a competência da justiça federal, nós vamos analisar com mais profundidade mais à frente, ok? Que no caso também é uma justiça que ela é de certa forma enumerada na Constituição.
A competência da Justiça Estadual também acaba sendo também uma competência remanescente. Ou seja, o que não for da competência da Justiça Federal vai ser competência da Justiça Estadual, ok? Mas no caso, caberá que tanto da Justiça Federal como da Justiça Estadual caberá recurso para o STJ, ok? Diferente aqui no caso da Justiça Especial, que cada ramo desse apresenta uma possibilidade de recurso nessa direção. Então, um recurso de uma sentença do juiz do trabalho vai para o TRT e o recurso TST, havendo possibilidade de recurso para o STF. E aqui a mesma coisa, e aqui também, certo? No caso, o ramo da justiça comum, ele fica por o quê? Certo? Um ponto só para deixar bem claro, tá, gente? Que é a situação do chamado Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça, tá, pessoal? Que fique bem claro, nós vamos aprofundar mais à frente, mas o Conselho Nacional de Justiça, ele não exerce jurisdição, ele não resolve lide, ok? O Conselho Nacional de Justiça, ele é um órgão de controle administrativo do Poder Judiciário, ok? Por exemplo, o juiz está demorando muito a julgar, cabe uma reclamação lá no Conselho Nacional de Justiça, certo? O juiz ele cometeu aí uma infração funcional, cabe ao Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, punir administrativamente aquele juiz, ok? Mas, no caso, o Conselho Nacional de Justiça, ele não é um órgão aberto para resolver as lides da sociedade. Na realidade, ele é um órgão de controle administrativo do Poder Judiciário. Perfeito? Bom, gente, por enquanto é isso. No próximo vídeo voltaremos aí com mais informações. Grande abraço, hein?